Como ser produtivo sem pirar. Se você caiu nesse vídeo, muito provavelmente você deve estar começando a sentir que as coisas estão saindo um pouquinho fora do controle da tua rotina. Ou que você gostaria de ser mais produtivo, mas acaba não conseguindo dar conta. Ou ainda que a ansiedade está começando a ficar um pouquinho mais aflorada para dar conta das suas atividades. E você está procurando algumas dicas de como conciliar tudo isso. Como ser produtivo e ainda assim não ficar ansioso, conseguir levar numa boa. Se esse vídeo é pra você, vem comigo que eu vou te dar algumas dicas. Oi, meu nome é Erika, sou psicóloga e estou fazendo alguns vídeos aqui no canal que eu abordo esse tema da autocobrança. Então se esse vídeo for útil para você, já dá um like e vai ver os outros vídeos para você ter mais conhecimento ainda sobre o assunto. Não se esquece de se inscrever no canal também. Então vamos lá, a primeira dica que eu te dou é você se autoconhecer, saber como você funciona. No teu dia a dia, tem algum período que você é mais produtivo? Tem algum momento em que você é mais criativo do que outro? Quais são as atividades que você tem mais facilidade para fazer e que você tem mais dificuldade? Quais momentos você tem mais energia? Ter um checklist das atividades que você precisa fazer no teu dia te ajuda ou te atrapalha? Você se sente mais organizado ou você se sente mais pressionado? Tem alguma atividade que se você mudasse ela, ao invés de fazer de manhã, fazer de tarde, ao invés de fazer de tarde, fazer de manhã ou de noite, te ajudaria? Ficaria mais fácil para você? Você prefere fazer atividades diferentes ao longo do seu dia ou focar em uma só e dar a sua energia para aquela atividade? Qual que faz você render mais? Então essas são algumas perguntas que vão te ajudar a pensar a sua rotina. Se você não souber responder elas, aí é o momento de se observar mesmo, de ir tentando e testando, ver o que faz mais sentido para ti, para que tu possa aumentar e impulsionar essa tua produtividade. Claro, assim, se a gente for pensar, vão ter algumas rotinas mais flexíveis, outras um pouco mais rígidas, que precisa cumprir um certo horário. Mas dentro daquilo que você pode escolher, dentro daquilo que você tem poder, o que você pode mudar aí para ficar mais fácil para você? Para que a tua produtividade aumente. A segunda dica para ser produtivo sem pirar é ter momentos de autocuidado. Você precisa ter momentos que genuinamente você consegue se desligar um pouco do teu trabalho. Consegue pensar outras coisas, aproveitar o momento presente. De alguma forma, tá recuperando a tua energia. Porque se a gente for pensar, para ser produtiva, a nossa energia tá indo, né? Ela tá saindo da gente. A gente precisa de algum momento que ela volte para o nosso corpo, que a gente se sinta renovado, revigorado. E claro, se a gente pensar o autocuidado, ele vai ser muito subjetivo. Pode ser um filme, uma série, um esporte, academia, skincare, meditação, algum momento assim para você. Mas é importante que você ache o que faz sentido para ti recarregar as tuas forças. E o autocuidado aqui, não estou falando só de uma questão prática, né? De ir lá e fazer alguma coisa. Às vezes até um autocuidado emocional. Por exemplo, muitas vezes percebo que as pessoas se forçam a ser produtivos, né? Tá com um bloqueio em determinada atividade para realizar, não tá conseguindo fazer, acaba não sendo produtivo, mas fica forçando ali. Se a gente trazer essa lógica do autocuidado para essa atividade, a gente pode pensar que não caberia, por exemplo, uma skincare ali, nesse momento. Mas caberia super acolher a si mesmo, acolher o teu sentimento de cansaço, de improdutividade. Aceitar ele e pegar um ar e fazer outra coisa, refrescar um pouco a mente para depois voltar. Isso também é um autocuidado emocional, prestar atenção naquilo que você está sentindo, qual que é a tua necessidade no momento e o que você pode fazer com aquilo naquele momento. E assim, muitas pessoas que têm a lógica da produtividade, né, de querer produzir o tempo todo, vão ver o autocuidado como uma coisa que atrapalha, uma perda de tempo. E aí, a gente tem que entender que o autocuidado, na verdade, é um investimento. Que nós, como seres humanos, temos uma limitação de quanto a gente consegue produzir em um dia, quanto que a gente tem de energia para dar naquilo e respeitar isso. Nem que você veja o autocuidado nesse começo, nesse primeiro momento, como uma forma de você produzir mais. Mas é importante que você tenha esses momentos de respiro. A terceira dica é se organizar. Escrever num papel o que você precisa fazer, quais atividades que você tem que dar conta hoje. Quando a gente escreve, a gente libera o nosso cérebro
de ficar pensando aquelas coisas que a gente precisa fazer no dia. A gente já sabe, a gente fica tranquilo. Não, eu sei que está escrito ali. Eu não preciso mais ficar gastando energia tentando lembrar o que eu preciso fazer no dia. Então tenta organizar a tua rotina nesse sentido. Quais atividades que você precisa fazer, o que cada uma delas requer, quando que você vai fazer cada uma delas, para que você tenha uma visão mais clara das coisas. Às vezes você coloca lá no teu checklist que você precisa fazer um projeto tal. E aí você não dá o check no dia, você já se cobra achando que não foi produtivo. A gente vê que aquele projeto tal, na verdade, precisa de várias etapas para fazer ele. E que você já deu conta de 2 etapas. Então ter mais detalhado o que você precisa fazer e o que você fez pode até ser positivo para a tua visão de si mesmo. O organizar-se também entra nesse sentido de até organizar o ambiente. Se você for uma pessoa que gosta de produzir em um ambiente mais organizado, primeiro organizar o exterior para depois o interior, também é uma coisa que pode entrar aqui. Organize o seu ambiente, organize as atividades que você precisa fazer, organize a tua rotina, o tempo que você vai dedicar, os detalhes. Talvez isso facilite a tua produtividade. A quarta dica é saiba abrir mão. Infelizmente a gente não consegue abraçar todas as atividades que a gente gostaria muitas vezes de dar conta na nossa rotina. Mas isso não precisa ser uma coisa ruim, só vai exigir da gente que a gente priorize algumas coisas. Você vai precisar abrir mão de algumas coisas para conseguir priorizar outras. Então é importante que você se conecte com aquilo que mais faz sentido para você, naquele momento da sua vida. É o trabalho? É meu relacionamento? É as coisas da casa? No trabalho, quais atividades são as minhas prioritárias, que eu quero colocar mais energia? Vou priorizar essas. Então fazer esse trabalho consciente é bem importante. E o abrir mão que eu digo pode ser abrir mão de fazer determinada tarefa mesmo, mas às vezes não é abrir mão da tarefa, é abrir mão do perfeccionismo que você quer fazer essa tarefa. Essa aqui não é tanto minha prioridade, então eu vou colocar um pouco menos de energia e vou fazer conforme dá. Não vou fazer de modo perfeito, mas eu tô fazendo, tô evoluindo, tô progredindo. E às vezes o abrir mão é você abrir mão de você fazer a sua tarefa. Delegar ela e deixar que ela seja feita por outra pessoa, mesmo que não seja da mesma maneira que você ia fazer. E por que é importante a gente conscientemente pensar do que a gente quer abrir mão ou não? Porque se a gente fizer tudo no automático, nessa lógica do preciso produzir cada vez mais, muito possivelmente a gente pode estar abrindo mão de coisas que a gente não necessariamente queria, que são os nossos outros valores. Ok, eu valorizo muito a produtividade, mas eu também valorizo muito a família, amigos, um equilíbrio, vida saudável. E se eu cair na lógica da produtividade sem consciência, sem reflexão, talvez eu esteja abrindo mão desses outros valores, que não é o que eu quero fazer nesse momento de vida. Ou não, ou eu quero fazer isso nesse momento de vida e estou fazendo esse movimento consciente. Então pense, nesse momento de vida, o que você quer abrir mão? O que você quer focar? O que faz sentido para ti? E o quinto ponto não é bem uma dica, mas é mais uma reflexão assim, que é o peso que você dá para a produtividade. Geralmente, as pessoas têm internalizado essa lógica da produtividade. Elas se conectam muito forte com isso e têm alguns comportamentos padrões. Do tipo, achar que precisa produzir o tempo todo, a ponto de quando tem um momento de lazer, começar a se sentir culpado. Devido a isso, são pessoas que pegam muitas coisas para fazer ao longo dos dias, durante a semana, e acabam se sentindo sobrecarregados, mas ao mesmo tempo presenciam pensamentos de que precisavam fazer mais ainda. E aí, negligenciam vários aspectos de si mesma, como relacionamento, saúde, amizades, outras coisas que elas valorizam, em prol dessa produtividade. Ou seja, é uma lógica que meio que relaciona o valor dela como pessoa ao quanto ela produz, ao quão útil ela é, ao quão resolutiva ela se apresenta. É meio que está provando o seu valor o tempo todo através da produtividade. Então pessoas assim vão colocar um peso muito grande na produtividade. Se elas não estão vendo que elas estão produzindo tanto, isso já gera um desconforto. Já não se sente mais tão importante, já acham que tem que fazer mais, ou que o que elas estão fazendo não é bom o suficiente, enfim. E para você ser produtivo sem pirar, você vai precisar desconstruir um pouquinho tudo isso. Às vezes não é só mudando um pouco seus hábitos, vendo técnicas em como focar mais, ou acrescentando momentos de autocuidado. Às vezes é você ampliar um pouquinho o olhar sobre si mesmo
saber que você tem valor para além de produzir e não se cobrar tanto. É um peso diferente que você coloca pro produzir, porque você sabe que o que te preenche é muitos outros pilares que não só esse da resolutividade, da produtividade, do trabalho. Vão ter a sua própria personalidade, as suas amizades, a sua família, o jeito que você vê o mundo, as coisas que você gosta de assistir, de conversar, de ler. Então é um pouquinho de refletir isso. Que peso que você está dando para a produtividade hoje? Qual que é o seu valor para além disso? E como comentamos, não tem problema você querer ser produtivo nesse momento de vida. Às vezes a gente precisa isso mesmo. Mas desde que seja uma coisa consciente. Desde que você saiba tudo isso que a gente está falando. Então eu espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês. Se você gostou, não esquece de dar o like, de se inscrever no canal. E acompanhe os vídeos para mais assuntos como esse. Até!